Cara, eu entendi agora o desespero desse pessoal de ficar fazendo aquelas matérias, não porque o fundo ligado no endereço vizinho do Eduardo Bolsonaro tem não sei o que lá, comprou não sei o que. Eu entendi agora o desespero desse pessoal em tentar requentar esse assunto, cara, porque a coisa não deu resultado, não deu resultado nenhum. O Datafolha, o Lula está empatado com o Flávio, não é antes do caso Dark Horse, não, tá? A manchete eles colocaram aqui antes do caso Dark Horse, porque eles estão querendo esconder de você isso daqui, ó. Tá aqui, ó, a pesquisa foi realizada do dia 12 ao dia 14. O escândalo estourou no dia 13. O dia 13 foi o pior dia para o Flávio Bolsonaro de todos. Porque lembra, foi recuperação em V, né? Ele subiu de novo. Então, ou seja, o dia 13 foi o dia ruim. E a entrevista rolou no dia 13. Foi dia 12, 13 e 14. E, no final das contas, não teve efeito nenhum. O Lula está empatado com o Flávio Bolsonaro, igual, como já estava na pesquisa anterior, né? Ou seja, meio que esse é o desespero do pessoal, cara. Eles estavam achando que não... Pode ter certeza, se a pesquisa mostrasse o Flávio realmente caindo, não porque o Dark Horse acabou com o Flávio Bolsonaro, destruiu, já era o Flávio Bolsonaro e coisa e tal. É por isso que eles estão desesperados, cara, estão com esse papo de que não, porque no estado em que está o Eduardo Bolsonaro, comprou uma casa no estado em que está o Eduardo Bolsonaro, olha que coisa. Eu vou te falar um negócio, tá? Olha só, o Comando Vermelho montou uma boca de fumo no estado em que está o Peter Turguniev. O Peter Turguniev é ligado ao Comando Vermelho. Ai, é no mesmo estado do Rio de Janeiro, olha só. Cara, é uma loucura tão grande isso, bicho. Esse desespero deles, né? Mostra exatamente isso. Fez zero diferença. O pessoal falou, não, que acabou a candidatura do Flávio, acabou, já era, acabou. Chama a Michele, chama o Tarcísio, acabou, já era. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por operadores Lumberg, Bolsonaro 13 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Olha só, eu acho que vai ter algum efeito, tá? Eu acho que nas próximas pesquisas pode surgir alguma coisa de diferença, mas vai ser muito pouca coisa, cara. Não vai fazer tanta diferença assim, por um motivo muito simples. O motivo principal que reforça essa avaliação do Datafolha é isso daqui, ó. O governo Lula tem 39% de avaliação negativa e só 30% de positiva. E isso não mudou. Por mais que o pessoal veja o Flávio Bolsonaro agora envolvido em alguma coisa, que é verdade é o seguinte, todo mundo, quem quer entender, entendeu que não teve nada de errado, né? Quem não quer entender, quem quer criticar o Flávio Bolsonaro, é quem já queria criticar ele antes mesmo. O pessoal que quer derrubar o Flávio já queria derrubar ele antes mesmo. Não vai fazer diferença nenhuma com isso daqui, né? E o problema é esse, o Lula continua com uma rejeição muito grande, então não importa. O Flávio não é perfeito, não é lindinho, não é limpinho, não é cheiroso. Meu amigo, é o que tem contra o Lula, cara. E porra, nada pior do que o Lula, né? Então, no final das contas, esse escarcéu todo que eles armaram, que não, acabou a candidatura do Flávio, chama outro, chama o banco, o Flávio já era, e não sei o que lá. Não tem nada, cara, nada. Zero, um pontinho de diferença. Porque, quer ver aqui, ó, tá aqui, ó, aqui, ó. Lula empata com Flávio antes do caso Dark Horse. A Folha botou aqui, ó. Aí depois você vê aqui, ó. A maioria das entrevistas aconteceu antes da revelação das conversas do Flávio com Daniel Vorcaro. Que porra de maioria das entrevistas? Porra nenhuma, tá aqui, ó. Começou no dia 12 e acabou no dia 14. A revelação foi no dia 13, na parte da manhã. Na parte da manhã o Intercept soltou aquela coisa lá. Então, ou seja, pelo fluxo temporal, no mínimo meio a meio, eu diria que mais para entrevistas depois de ter o caso. E pior, pegou o pior momento, que era justamente o momento em que tinha a narrativa do Intercept, e o Flávio não tinha explicado ainda o que era, né? Num primeiro momento ficou estranho mesmo, né? Pô, Flávio conversando, meu amigo, estamos aí, assim, o tom chocou muito. Eu mesmo fiquei chocado com o tom do Flávio naquela conversa, né? Mas depois de explicada a coisa, vi suas datas direitinho, foi antes do escândalo do Master, antes de se saber
que o Master estava de fato fraudando os documentos, né? Ou seja, até aquele momento, o que o Flávio Bolsonaro falava ali de que, vamos lá, a gente está junto, estamos junto nessa aí, se precisar de apoio, nós estamos juntos. Ele estava falando porque ele achava que o banco do cara estava quebrando. O banco do cara quebrar é um problema, o cara está com problema também, igual, né, o Bolsonaro estava com problema também, o banco dele estava com problema também, né? Mas ele achava que o problema era o banco quebrando, é o que todo mundo achava. Todo mundo achava até meados de 2025, até o dia 18 de novembro de 2025, achava-se que o Banco Master estava na merda, o Vorcaro, ele tinha alguma culpa? É lógico, a gestão temerária também é uma coisa errada, também é crime também, tá? Também tem pena pra ele, mas é uma coisa mais leve, né? O cara errou ali na hora de administrar o banco dele, né? É muito diferente o que se sabe hoje, que ele teve fraude, o cara fraudou o banco dele, né? Fraudou o documento para tentar engrupir o pessoal do BRB a comprar o banco dele. Então, ou seja, depois que foi explicada a coisa, melhorou a situação. Mas justamente nesse período mais crítico foi a pesquisa do Datafolha. E aí eles vieram, só que aí não veio nada. Não veio... Ai, caramba, como é que a gente vai explicar isso pro povo? Não, diz que a maioria das entrevistas foi antes e coisa e tal. Não, que a maioria das entrevistas foi antes. Me jurou lá o entrevistador da Folha, que é petista de carteirinha e que vai lá na frente do presídio para entrevistar as pessoas para ajudar o Lula, jurou pra mim que fez as entrevistas antes do caso, que não sabia e coisa e tal. Porra nenhuma, meu amigo. A maior parte, a revelação foi no dia 13 pela manhã. Então tudo bem, as entrevistas feitas no dia 12, você pode até considerar que, né, o pessoal não sabia ainda. Mas as entrevistas do dia 13 e do dia 14, porra, não, o pessoal já sabia. E foi justamente, pegou o pior momento, o momento em que ainda não tinha explicação ainda da situação toda, né? Aí o pessoal tá cheio de dedo, que não, porque foi antes, porque olha só, aqui ó, se você reparar, já teve um efeito aqui, ó, porque o Flávio tava com 46 e o Lula com 45. Qual que foi o efeito? Foi um ponto. O Lula continuou com 45 e o Flávio caiu de 46 para 45. No pior, tragédia. Não porque os meus indicadores, os trackings do PT, que são trackings mágicos, que refletem coisas que ninguém viu, né? Porque só isso, né? Você reparou esse negócio? É a segunda vez, em pouco tempo, que o pessoal vaza a notícia de que os trackings do PT indicam que o Lula disparou e o Flávio desabou, né? E já tinham falado essa lorota alguns dias atrás, e aí começou a sair um monte de pesquisa que não mudou nada, continua a mesma coisa. Ou seja, a lorota do tracking não colou. Aí agora com esse negócio do escândalo do Intercept, lá, da narrativa do Intercept lá, né? Voltaram com esse papo, não porque os trackings caíram 7 pontos e o Flávio desabou, já era, acabou, chama o banco, acabou, o Flávio já era. O pessoal deve estar muito chateado, cara. Puta que pariu, eu fico só imaginando como é que tá a dor, cara, do pessoal do Datafolha. Eu me compadeço dessas pessoas, bicho. Eu sei que a dissonância cognitiva é uma coisa que dói, cara. Dói, é físico, tá? Tem gente que tem manifestação física, a pessoa fica com tanta coisa mental que às vezes fica doente com isso, cara. O pessoal do Datafolha procura um médico, procura um psicólogo, cara. Vocês vão precisar aí para conseguir superar essa dor de vocês de ter feito esse escândalo enorme e que não deu em nada. Tava todo mundo na torcida, não, porque o Lula vai disparar. Primeira coisa, e isso que eu quero falar para vocês, que eu acho que é o mais importante de tudo, fundamentalmente não mudou nada, porque a grande arma do Flávio Bolsonaro é a rejeição do Lula, e a rejeição do Lula continua lá do mesmo jeito, não mudou nada. Ninguém acha que melhorou a rejeição do Lula por conta do Flávio. Pode ter piorado um pouco a situação do Flávio. É o que eu acho que vai acontecer, tá? Eu acho que o Flávio no primeiro turno pode perder alguns pontos para o Zema, ou para alguma coisa, mas não vai mudar nada. Por quê? Porque no segundo turno vai continuar sendo Flávio Bolsonaro e Lula no segundo turno, e o pessoal do Zema vai acabar votando no Flávio Bolsonaro de qualquer jeito. O pessoal do Caiado, né, vai acabar votando no Flávio Bolsonaro porque, né, é a alternativa que tem para tirar o Lula, né? Então, tá explicado, cara. O Datafolha, olha a dor do pessoal. Não, porque foi antes. A maioria, eu contei, eu tava lá, eu vi os entrevistadores lá fazer as entrevistas. Foi antes, eu juro, o pessoal não sabia ainda. E depois tem que lembrar que demora um pouco para sair da internet, a pessoa ficar sabendo, não sei, porra nenhuma. Aqui na internet hoje em dia todo mundo fica sabendo imediatamente. No instante que saiu aquele negócio foi uma bomba, né?
todo mundo repercutindo imediatamente, estava todo mundo sabendo já, com meio-dia do dia 13, estava todo mundo sabendo da coisa do Intercept lá, né? Eu lembro, uma correria danada, eu lá em São Paulo para fazer esse negócio, para conseguir ajeitar a coisa, fazer os vídeos e coisa e tal, porque sim, era um escândalo, né? Uma coisa que chamava atenção, né? Só que quando você foi explicar da coisa, viu que não tem porra nenhuma ali, né? Ou seja, os caras caçaram uma narrativa nessa história. E o efeito foi nenhum, cara. Não mudou nada, bicho. Não é nem pra ficar abaixo do Lula, bicho. Eu fiquei, mas não, volta lá no presídio. Pô, chefe, não dá tempo mais lá no presídio, porra. Já fechamos a entrevista aqui, porra. Volta lá no presídio pra entrevistar mais uns presidiários lá, porra. Pô, tem que voltar, tem que dar um jeito do Lula ficar na frente, não sei o que lá. Conseguiram o empate. Cadê o tracking? Cadê o tracking do Lula, que falou que perdeu 7 pontos no dia? Vocês lembram do tracking do Lula, que o Lula ganhou 7 pontos em relação a Flávio Bolsonaro, e não sei o que lá, os trackings maravilhosos, fantásticos, fantasmagóricos, que só o PT vê esses trackings, né? E não se confirmam nas pesquisas, né? Esse tracking foi no dia 13. Foi no dia 13 que foi o tal do tracking trágico pro Flávio. E eu digo para vocês, dependendo de como é que foi medido esse tracking, eu nem descarto essa hipótese. Não. No primeiro momento, realmente foi uma coisa que pegou muito mal, que pode ter jogado para baixo ali. Mas veio a explicação, o pessoal entendeu, coisa e tal, pronto, resolvido. Situação, condomínio do Bolsonaro. Né? Ou seja, parecia uma coisa terrível, parecia um troço, um escândalo. Aí quando foram ver, porra nenhuma, invenção da galera, né? Então, essa é a situação. Foi do dia 12 ao dia 14, cara. Pegou em cheio o dia 13. E o pessoal tentando... Não, porque foi antes do caso. Não, foi depois, foi no meio. Foi no pior ponto. A entrevista do Datafolha foi no pior ponto para o Flávio Bolsonaro. E não teve nada, tá empatado com o Lula. Se bobear, se não tivesse esse escândalo todo, é capaz de ter ficado o Flávio na frente do Lula aqui, tá? E lembra, a gente tá falando do Datafolha. Aquele pessoal que se esforça... Se o presidiário não for muito de esquerda, ele nem entrevista. Ele procura o pessoal na porta do presídio, ainda procura o pessoal mais de esquerda ainda, né, com cabelo colorido, essas coisas assim, né, para poder fazer as entrevistas lá. Né. Se no Datafolha tá assim, imagina no mundo real, cara. Mas aí é mais do que isso, é o que eu falo para vocês. No final das contas, o grande problema dessa pesquisa do Datafolha nem tanto é isso do Flávio, né? Porque né, aqui ficou empatado ainda, tá empate, né? Assim, para quem acredita no Datafolha, empate, né? Agora, a questão da avaliação negativa do Lula é o que pega, cara. O Flávio tem muita força porque ninguém quer o Lula. E essa força continua. Muita gente continua não querendo o Lula do mesmo jeito. Ah, mas eu queria um candidato bonitinho, que não tivesse nenhum escândalo. Meu amigo, eu vou contar um negócio para vocês. Qualquer candidato que você colocar ali, no momento que ele tiver chance contra o Lula vai inventar uma narrativa dessa. Tá? A do Flávio já foi explicada, não teve nada demais. Você acha que o Zema não vai ter nada, eles não vão caçar nada lá do governo de Minas Gerais, não vão achar alguma coisa cabeluda lá do governo de Minas Gerais? Cara, todo governo tem coisa cabeluda, meu amigo. Esquece disso, pergunta pro Zema, ele sabe como é que é. Né? Esse negócio de governo é nojento mesmo, não tem jeito não, cara. O Tarcísio, mas se fosse o Tarcísio, não ia ter o problema, porque o Tarcísio não é um Bolsonaro, não está envolvido em escândalo. Meu amigo, o PT fazia isso com o Alckmin, na época do Alckmin, fez com o Aécio, fez com a Marina Silva, cara. Com a Marina Silva eles inventaram narrativa para derrubar a Marina Silva. Você acha que se fosse outro... não, porque não pode aceitar o Bolsonaro. Tá vendo como é que o Bolsonaro tem problemas? Qualquer um que fizer qualquer coisa, que chegar perto de ameaçar o Lula, vai sofrer ataques desse tipo, vai sofrer acusações narrativas absurdas. O Flávio foi lá e explicou, usou a tática do Bolsonaro, foi lá e explicou, botou a cara a tapa, foi lá, deu entrevista pro pessoal, explicou a porra toda, fez tudo lá e acabou e pronto. E ninguém tá questionando mais porra nenhuma, já acabou o assunto, né? Será que o Tarcísio teria essa capacidade? Será que o Zema teria essa capacidade? Talvez até tivessem, tá? Eu também eu gosto dos dois, tanto do Tarcísio do Zema eu gosto dos dois, não vejo problema não. Mas o Flávio foi lá e fez e resolveu o problema. Teve zero impacto. É por isso que depois começaram a inventar, não, porque teve... porque comprou uma casa no estado em que está o Eduardo Bolsonaro, olha só. O Roberto Marinho comprou uma casa no estado que tem o Comando Vermelho, no estado do Rio de Janeiro. Está envolvido com o Comando Vermelho, porque está no mesmo estado do Comando Vermelho, né? Não, olha só, que coisa. Eles falaram que tinha um fundo que era administrado pela mesma pessoa que administra outro fundo, né? São dois fundos independentes, que não tem nada a ver um com o outro, mas que são administrados pela mesma pessoa, né?
Ó, Fernandinho Beiramar tem conta no mesmo banco que o Peter Turguniev. Ai, caramba, tem conta no Bradesco, no Itaú, sei lá que conta que ele tem. Deve ter conta em algum lugar, né? Tem conta no mesmo banco. Olha só, é praticamente a mesma coisa. É conta no mesmo banco. Caramba, bicho, esse pessoal forçou muito a barra, cara, mas muito a barra mesmo, para tentar caçar alguma coisa. Por quê? Porque não deu certo. É muito engraçado isso, cara. Aqui, a pesquisa do GERP, que saiu antes, botou o Flávio bem à frente do Lula, tá? Mas essa pesquisa do GERP realmente foi antes, tá? Foi do dia 8 ao dia 12 de maio. Até o dia 12 de maio não teve nada. O escândalo estourou no dia 13, né? Se você olhar aqui na pesquisa do GERP, o Flávio tá com 57 pontos a mais que o Lula aqui, ó. Flávio Bolsonaro 50, Lula 43. Será que é isso aqui que eles estão falando, que o Flávio caiu 7 pontos? Porque na pesquisa do GERP ele estava com 7 pontos de diferença com o Lula, e aí na Datafolha ele apareceu com o mesmo valor, né, em tese, tinha uma diferença de mais 7 para o Flávio. Será que foi isso que eles inventaram? Daí que eles tiraram essa lorota do tracking, os trackings fantasmagóricos do PT? Não é possível, são pesquisas de institutos diferentes, você não pode comparar isso diretamente, né? Mas de qualquer forma, essa pesquisa do GERP aqui, de fato, foi antes do caso, né? Só que você tem que comparar com a pesquisa anterior do GERP, que estava mais ou menos a mesma coisa, não mudou nada. Da mesma forma, você tem que comparar a pesquisa do Datafolha com a mesma pesquisa anterior, que estava mais ou menos a mesma coisa também. O Flávio estava um pouquinho melhor, 46 a 45. Agora está 45 a 45. Cara, não fez diferença nenhuma. O Jorge Soros deu uma grana pro pessoal do Intercept pra nada, cara. Desperdiçaram. Era melhor ter comprado maconha e fumado. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.